Diga lá, garotadinha Planeta Bio, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Professor Júlio na área. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante recorrente no vestibular, que é o assunto neurônio. Sim, a principal célula do sistema nervoso. E vamos destacar como é que funcionam os neurônios e a estrutura básica de um neurônio. Então vem comigo. Pois é, mas acontece o seguinte, o sistema nervoso ele não é formado apenas por neurônios, né? Na verdade, se a gente pensar em tecido nervoso, que é o principal tecido constituinte do sistema nervoso, nessa figurinha aqui a gente está vendo, dando uma geral aqui, por exemplo, no sistema nervoso, não é isso? Que é formado pelos órgãos, né? Como, por exemplo, os órgãos da cabeça, o encéfalo, por exemplo, o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte, mas é formado também pela medula espinhal e é formado também pelos nervos. Todas essas estruturas pertencem ao sistema nervoso. O principal tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso propriamente dito. E quais são as principais células do tecido nervoso? Pois é, a gente tem sim o neurônio, né? Esse daí é o protagonista do sistema nervoso. E basicamente o que a gente pode falar? Qual que é a principal função de um neurônio? É a transmissão do impulso nervoso, não é? Mas acontece que no tecido nervoso a gente não tem só neurônios, nós temos também as gloriosas células da glia. São células suporte, são células que, digamos, ajudam os neurônios a sobreviver e a se desenvolverem, né? De várias maneiras. E a gente vai ter vários tipos também de células da glia, mas vamos destacar aqui 3 tipos importantes. Nós temos os astrócitos. Bom, essas células, os astrócitos, a principal função dela é fornecer nutrientes para os neurônios, principalmente compostos orgânicos energéticos. Além dos astrócitos, nós temos também outras células da glia conhecidas como oligodendrócitos. Bom, esse oligodendrócito, a principal função dele é formar a bainha de mielina. Então, depois a gente vai ver o que é bainha de mielina, né? Mas repara que a cauda do neurônio, que é chamada de axônio, ela é revestida por uma capa formada de um composto orgânico chamado mielina, e a gente chama essa capa de bainha de mielina. Os oligodendrócitos, você está vendo aqui no próprio desenho, aqui, né, essas células azuladas, são os oligodendrócitos. Elas formam a bainha de mielina. Elas envelopam o axônio do neurônio, como se o axônio do neurônio fosse aqui meu braço, e aí a bainha de mielina vai sendo formada em volta do meu braço, como parecendo assim um rocambole aqui, por exemplo, né, envolvendo aqui, por exemplo, o axônio. E quem forma, basicamente, né, essa bainha de mielina, principalmente no cérebro, principalmente no sistema nervoso central, que é a região do encéfalo, mais a medula espinhal, são os oligodendrócitos. No desenho, você está vendo também que os astrócitos eles ficam próximos aos neurônios. Os astrócitos são outras células da glia que fornecem compostos orgânicos importantes para o neurônio produzir ATP, energia, né? Tá bom, mas tem outra célula também, tem as células da micróglia. O que é a célula da micróglia? É um tipo de célula de defesa. Não é exatamente um glóbulo branco lá do sangue, mas é uma célula que basicamente reside no nosso sistema nervoso e ela combate, tem até a capacidade de fazer fagocitose e de eliminar parasitas que possivelmente estejam infectando, por exemplo, a região que é formada, por exemplo, pelo tecido nervoso, não é? Pois é, mas é claro que nós nessa aula aqui vamos dar um destaque principal ao neurônio, né? Nós temos aí no cérebro algo em torno de 80 bilhões de neurônios, né? E o neurônio, como a gente falou aqui, é a principal célula de transmissão do impulso nervoso. Então vamos ver como é que funcionam esses neurônios
e vamos ver como que é a estrutura básica de um neurônio? Mas na hora que você for pisar em campo, quando a gente fala pisar em campo, significa na hora que você estiver resolvendo uma prova de vestibular, não é? O que você tem que saber? Entrou em campo, tem que saber de cor quais são as 3 principais partes de um neurônio básico, né? Então você está vendo aqui um neurônio, né, uma célula. Parece um pouco, né? Essas pipas que a molecada empina na rua, não é isso? Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó, nessa região. Repara que todas essas regiões que parecem galhos de árvore no neurônio, elas têm um nome específico, elas são chamadas de dendritos. Correto? Então aqui, por exemplo, nós temos dendrito, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, né? Nos dendritos, por exemplo, é lá que se origina o impulso nervoso. Depois a gente vai ver como, né? Mas essa outra parte do neurônio, essa daqui é aquela parte do neurônio que tem uma cara realmente de célula mesmo, né? Essa bolinha, inclusive, que você está vendo aqui no meio, é o núcleo. Pois é, essa região aí, ela é chamada de corpo celular. E aí a gente vai ter, por exemplo, aí nesse corpo celular a concentração de várias organelas citoplasmáticas, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, muitas mitocôndrias. E nós vamos encontrar também a região do núcleo, né? E dentro do núcleo, claro, a gente vai ter, por exemplo, o material genético do próprio neurônio, não é? Agora, o que que acontece? O corpo celular se projeta e ele forma uma cauda. Essa cauda que se projeta a partir do corpo celular, ela também tem um nome específico. Nós chamamos pelo nome de axônio. E as 3 principais partes de um neurônio. Você tem aqui os dendritos, o corpo celular e a cauda, que é o axônio. E esse desenho aí está mostrando um neurônio mielinizado. Como assim mielinizado? Você repara, por exemplo, que ele apresenta uma capa no axônio que nós chamamos pelo nome de bainha de mielina. No sistema nervoso central, principalmente no cérebro, essa bainha de mielina ela provém dos oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, que basicamente são os nervos que partem do sistema nervoso central, nós vamos ter também neurônios mielinizados, só que a bainha de mielina é formada por um outro tipo de célula da glia, que a gente chama de célula de Schwann, não é? De qualquer maneira, a função dessa bainha de mielina, além de proteger o axônio, é fazer também com que o impulso nervoso no axônio se propague de uma maneira mais veloz. Certinho? Então tá bom. Falando nisso, falando do impulso nervoso, a pergunta é a seguinte: você acha que o impulso nervoso, na hora que ele se propaga pelo neurônio, afinal de contas, o neurônio, a principal função dele é transmitir o impulso nervoso. O impulso nervoso não é exatamente uma corrente elétrica, né? Mas ele se assemelha muito a uma corrente elétrica, não é? Agora, você acha que esse pulso, esse impulso nervoso, ele se propaga em qual sentido? Você acha que ele se propaga do dendrito para o axônio? Ele se propaga do axônio para o dendrito? Ou as duas coisas são possíveis? Tanto faz. Na verdade, existe uma lei. Existe uma leizinha assim. E é importante saber isso. Qual que é o sentido do impulso nervoso? Ele sempre é gerado no dendrito, passa pelo corpo celular e se propaga até o axônio. Lá no axônio, nós vamos ter liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ser liberados sempre lá na pontinha do axônio, na terminação axônica, e esses neurotransmissores vão estimular o próximo neurônio. A gente vai ver isso logo mais, né? Mas você está vendo que nessa GIF animada, você está vendo aí que tem aparecendo aí uns raiozinhos aí, né? Umas bolinhas iluminadas, né? Umas luzinhas. Essas luzinhas aí são os impulsos nervosos. E repara que o impulso nervoso ele é formado no dendrito, passa para o corpo celular, se projeta até o final do axônio. Então, isso daqui é
é quase um dogma aqui da neurociência, né? Você está vendo que o sentido do impulso nervoso é esse, ó, dendrito, corpo celular, axônio. Certo ou não, vestibulando? Bom, mas acontece que no nosso sistema nervoso nós vamos encontrar, basicamente, em termos de bainha de mielina, dois tipos de neurônios. Nós vamos encontrar neurônios que não têm bainha de mielina, são os neurônios desmielinizados. Então repare que nessa gravurinha aqui, ó, esse cara aqui ele não tem bainha de mielina. O cara de baixo, o neurônio que está ali embaixo, ele tem uma capinha, não é isso? Ele tem a bainha de mielina. A maioria dos neurônios que compõem o sistema nervoso, eles têm bainha de mielina, eles são mielinizados, né? Em algumas áreas específicas do nosso cérebro, nós vamos ter, por exemplo, neurônios desmielinizados fazendo algumas funções específicas. Então, mas a diferença é só essa? Quer dizer que um tem bainha de mielina e o outro não tem bainha de mielina? Ou tem mais alguma outra diferença? Tem, para tudo. A diferença está na velocidade de condução do impulso nervoso. O impulso nervoso ele se propaga de uma maneira mais lenta no neurônio desmielinizado. Então, a velocidade de condução do impulso nervoso, esse N aqui significa impulso nervoso. Então, a velocidade de condução do impulso nervoso no neurônio desmielinizado é menor. Enquanto que a velocidade de condução do impulso nervoso no neurônio mielinizado é maior, né? A própria GIFzinha aqui está mostrando isso. Está vendo que nesse neurônio da esquerda, ó, ele não tem bainha de mielina. E nesse neurônio, por exemplo, aqui que é mielinizado, da direita, ele tem bainha de mielina, né? Você pode ver que a própria GIF está mostrando que a velocidade de condução do impulso nervoso no mielinizado ela é maior, ela é mais rápida, não é? Então, tá bom. Mas tem algum motivo para isso? Tem. E é o que nós vamos ver agora. Então, acontece, né, que a propagação do impulso nervoso no neurônio desmielinizado é um tipo de propagação contínua. Como assim contínua? Significa o seguinte: o impulso nervoso ele é gerado no dendrito, passa para o corpo celular e ele tem que percorrer toda a extensão do axônio sem pular nenhuma parte. Ou seja, isso a gente vai ver, inclusive, né, na Fisiologia do Neurônio, parte 2, numa outra videoaula, que é a natureza do impulso nervoso, nada mais é daquilo que a gente chama de potencial de ação. Na verdade, o impulso nervoso é a entrada de sódio no interior do neurônio, né? Então, por exemplo, nessa ilustração aqui, ó, a gente vai ter, por exemplo, um exemplo, né, didático, uma analogia mostrando como que seria essa propagação contínua no neurônio desmielinizado. Repara o seguinte, repara que no neurônio desmielinizado, o sódio ele tem que entrar, né, em todas as partes, né, sempre no sentido do dendrito para o axônio, na região interna do neurônio, né? Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui, ó, né, dando um estímulo nessa bexiga, o cara deu uma pisada na bexiga, ele promoveu aqui, por exemplo, uma onda, né? E essa onda se propaga continuamente em toda a extensão aqui da bexiga, não é? Isso, por exemplo, de certa forma, claro que não é exatamente assim no neurônio, mas é muito análogo ao que acontece no neurônio, ou seja, aquele sódio ele tem que entrar em toda a extensão do neurônio sem pular parte nenhuma. Isso vai acontecer com uma certa velocidade. Mas acontece que se tivermos um neurônio mielinizado, a bainha de mielina, né, ela impede, por exemplo, essa entrada de sódio. A gente fala que é uma propagação saltatória. Repara que no neurônio mielinizado, né, existem partes que estão desmielinizadas, então existem blocos de mielina, e entre os blocos de mielina nós vamos encontrar uma parte não mielinizada que a gente chama de nó de Ranvier. Nesse nó de Ranvier,
É exatamente aí que o sódio, por exemplo, ele consegue entrar no neurônio. É aí, por exemplo, que vai ter a formação do impulso nervoso. Mas aonde tiver a parte mielinizada, não existe entrada de sódio, né? Então, por exemplo, na propagação saltatória, ela costuma ser mais rápida. Porque, por exemplo, nem todas as partes do neurônio vão ser utilizadas para a propagação do impulso nervoso. Então, também fazendo uma analogia com bexiga, você repara aqui, por exemplo, que esse rapaz aqui, ele pegou uma bexiga, mas ele colocou aqui, por exemplo, uma estrutura parecida com bainha de mielina. Na hora que o cara dá uma pisada aqui na bexiga, repara, por exemplo, que aquela onda, né, ela vai se formar nas partes que não tem essa estrutura protetora. Com o neurônio acontece algo semelhante, né? Repara que, por exemplo, aqui, né, são as regiões não mielinizadas, é o nó de Ranvier, e aqui, por exemplo, em roxinho são as partes mielinizadas. O impulso nervoso, ele só vai se formar no nó de Ranvier. Então, por exemplo, enquanto que aqui, né, por exemplo, vou até fazer o sonzinho da propagação do impulso nervoso. No neurônio desmielinizado, a propagação tem que ser assim, ó. Contínua. Agora, no neurônio mielinizado é saltatória, é assim, ó. Isso aumenta a velocidade de propagação, né? Professor, quer dizer que se tiver algum tipo de doença e essa doença afetar a bainha de mielina e por alguma razão os neurônios começarem a perder a bainha de mielina, isso pode afetar a velocidade da condução do impulso nervoso? Com certeza. Aliás, existem doenças reais que afetam a bainha de mielina. Uma delas, muito famosa, é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é um tipo de doença autoimune. O próprio sistema imunológico começa a atacar e destruir a bainha de mielina. Vamos ter uma perda de velocidade da condução, né, do impulso nervoso. E a consequência disso, da esclerose múltipla, são vários sintomas, né? Mas o principal sintoma é a deficiência de movimento. Uma dificuldade de fazer e realizar alguns tipos de movimento, dentre outros sintomas, né? É uma doença que tem tratamento, mas ainda não tem cura, não é? Tá bom, mas agora vamos falar de sinapse. O que é uma sinapse? Sinapse seria mais ou menos assim, uma comunicação, né? Uma região de comunicação entre dois componentes. E aí nós vamos ter, envolvendo os neurônios, dois tipos de sinapse. Nós temos, por exemplo, a sinapse nervosa. Bom, o que é sinapse nervosa? O próprio desenho aí, por exemplo, está mostrando que é a sinapse estabelecida entre neurônios, né? Então, por exemplo, a área da sinapse é essa daqui, exatamente a fronteira nesse caso, de dois neurônios. Você tem aquele neurônio primeiro, que é o neurônio que vem antes da sinapse. Ele é chamado de neurônio pré-sináptico. Vem a sinapse e depois vem o neurônio pós-sináptico, não é? Claro que, por exemplo, a propagação do impulso nervoso, ela está passando de quem? Do pós para o pré ou do pré para o pós? Claro que é sempre do pré para o pós, para a gente obedecer aquela lei, dendrito, corpo celular, axônio, né? Então o impulso nervoso ele é formado no dendrito do neurônio pré-sináptico, passa para o corpo celular do neurônio pré-sináptico, se propaga pelo axônio do neurônio pré-sináptico. Aqui na sinapse haverá liberação de neurotransmissores, que são compostos orgânicos muito importantes, né, para a condução do impulso nervoso. Esses neurotransmissores vão estimular os dendritos do neurônio pós-sináptico e aí vai começar tudo de novo. Vai ter a formação de impulsos nervosos nos dendritos do neurônio pós-sináptico. E aí esse impulso nervoso vai se propagar para o corpo celular do neurônio pós-sináptico e vai embora lá pelo axônio do neurônio pós-sináptico, não é? Então tá bom. Bom, mas uma outra coisa, a gente não pode esquecer que esse desenho é apenas um desenho didático. Nós temos bilhões de neurônios, por exemplo, no nosso cérebro. Então o neurônio ele pode estar fazendo sinapse com diversos neurônios, com centenas de neurônios.
O certo é falar que nós temos, por exemplo, uma espécie de rede de neurônios, uma rede neural. Então, por exemplo, assim é como se fosse uma verdadeira rede social de neurônios no interior do nosso sistema nervoso. Várias sinapses estão sendo estabelecidas ou se estabelecem, por exemplo, esses neurônios, né? Aliás, né, a princípio, de uma maneira bem simplória, claro, mas a gente pode falar que quanto maior o número de sinapses, maior também vai ser a velocidade de propagação, eficiência de propagação e, sem dúvida, por exemplo, a gente vai ter, né, indivíduos, por exemplo, né, com maior número de sinapses, por exemplo, nervosas no cérebro, indivíduos a princípio, dependendo das condições, mais adaptados também, com maior performance, com maior inteligência, com maior desempenho mental, por exemplo, né? Lembrando que essas sinapses elas são modeladas principalmente durante a infância e adolescência, né? Então, por exemplo, quando a criança ela já nasce com um número X de sinapses. Mas à medida que ela vai sendo estimulada, né, durante a infância, e principalmente desafiada, através de brincadeiras, através de jogos, né, através de leitura, através de pintura, através da música, mas raramente através de telas. Quando a gente, por exemplo, pega lá uma criança que ela é desafiada a pensar, o número de sinapses, por exemplo, ela vai aumentando. Os neurônios eles têm uma propriedade chamada de plasticidade, né? Então o número de, ou por exemplo, as terminações axônicas dos neurônios pré-sinápticos e as terminações dendríticas do neurônio pós-sináptico, elas tendem a aumentar. Quer dizer, falando português bem claro, né? Crianças que têm uma aprendizagem significativa e adolescentes que têm uma aprendizagem significativa acabam construindo durante um tempo o maior número de sinapses. Não é? Então tá bom. Mas professor, existe outro tipo de sinapse sem ser a sinapse nervosa? Sim, né? Existem as sinapses neuromusculares. A sinapse neuromuscular. O que é a sinapse neuromuscular? É a comunicação que existe entre um neurônio e uma fibra muscular. Essa fronteira entre o neurônio e a fibra muscular, basicamente você está vendo aqui uma junção neuromuscular, muita gente chama isso daqui de sinapse neuromuscular. Alguns autores chamam de placa motora. Na verdade, a contração muscular depende de um estímulo do sistema nervoso. Nervos chegam até a musculatura esquelética. Esses nervos eles são compostos por neurônios. Esses neurônios eles acabam fazendo uma conexão com essas fibras musculares. Aí você tem a sinapse neuromuscular. Esses neurônios acabam liberando neurotransmissores, né, nas fibras musculares, principalmente um neurotransmissor chamado acetilcolina. E essa liberação, né, de neurotransmissor nessa junção neuromuscular, nessa sinapse neuromuscular, promove a contração muscular. Certinho? Então tá bom. Agora para tudo, por quê? Porque nós vamos agora detalhar um pouquinho esse lance de sinapse nervosa aí. Vamos aos detalhes? Vamos aos detalhes. Bom, o que a gente está vendo nesse desenho? O neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, né? Vamos dar um zoom aqui na sinapse nervosa? Zoom! Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Esse daqui é o finalzinho do axônio do neurônio pré-sináptico. E esse daqui é o comecinho do neurônio pós-sináptico. Quer dizer, aqui é o final do axônio do neurônio pré-sináptico e aqui é o comecinho do dendrito do neurônio pós-sináptico. Então repara que existe uma fenda, eles não estão exatamente grudados, né? Existe um espaço, um espaçamento entre o axônio e o dendrito. Esse espaçamento nós chamamos de fenda sináptica. Ah, é? Sim. Agora, outra coisa importante. Você está vendo lá que no axônio do neurônio pré-sináptico existem vesículas que, na verdade, são organelas provenientes da secreção do complexo de Golgi.
Dentro dessas vesículas, nós temos substâncias extremamente importantes chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, em parte, eles são produzidos pelo retículo endoplasmático granuloso, o famoso retículo endoplasmático rugoso. Mas aí eles são armazenados no complexo de Golgi e lá eles também sofrem modificações. Por sua vez, o complexo de Golgi, ele libera esses neurotransmissores, ele secreta esses neurotransmissores na forma de vesículas. Então, essa gravurinha aqui, o que a gente está vendo? Várias vesículas, como se fosse, por exemplo, aqui uma imagem congelada, várias vesículas carregando neurotransmissores lá no finalzinho do axônio do neurônio pré-sináptico, né? Tá bom. Agora, repara que lá no dendrito do neurônio pós-sináptico, na membrana plasmática do dendrito do neurônio pós-sináptico, nós vamos ter receptores de neurotransmissores. Qual a ideia básica? A ideia básica é o seguinte: o axônio libera o neurotransmissor na fenda e depois esse neurotransmissor tem que se encaixar nesse receptor do dendrito. Se encaixando no receptor do dendrito, gerará nesse dendrito uma despolarização, que é a formação de um novo impulso nervoso. Vamos ver como é que funciona isso? Então vamos lá. Atenção, faz de conta que, por exemplo, está chegando aqui, por exemplo, agora um impulso nervoso. E ele está chegando aonde? Ele se propagou aqui no neurônio pré-sináptico, no sentido do dendrito, corpo celular axônio, chegou aqui o impulso, e o impulso ele faz com que a vesícula, carregando neurotransmissores, se movimente, né, até a região da fenda sináptica. Chegou na região da fenda sináptica, esses neurotransmissores são liberados. Não é? Tá bom, aí talvez você esteja se perguntando, tá bom, mas esses neurotransmissores são substâncias orgânicas ou inorgânicas? Ah, são substâncias orgânicas, basicamente a maioria deles de natureza proteica, né? E eles não são todos iguais. Existem, na verdade, vários tipos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, basicamente, eles são responsáveis por quase tudo aquilo que nós sentimos, desejamos, pensamos, né? Por quê? Porque são eles que promovem a propagação do impulso nervoso, né? E eles agem de maneiras diferentes. Então, vou pegar alguns exemplos famosos, né, de neurotransmissores. Talvez você já tenha ouvido falar na dopamina. A dopamina é um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer. Quando, por exemplo, você está comendo lá um bombonzinho de chocolate muito gostoso, o teu cérebro está liberando bastante dopamina. E essa dopamina ela vai agir em outras áreas do cérebro e vai te dar, por exemplo, uma sensação muito forte de satisfação. Por sua vez, depois, né, essa sensação de satisfação também vai fazer com que outras áreas do cérebro façam você tentar, de alguma maneira, repetir essa sensação de prazer. Não é? Então, tá bom. Mas é só a dopamina? Não, nós temos, por exemplo, a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, por exemplo, né, relacionado à regulação do apetite, relacionado à atenção, relacionado ao estado, né, de atenção, de prestar atenção, né, de ficar ligado, entre outras funções. Um outro bem parecido é a noradrenalina. A noradrenalina também, né, um neurotransmissor, por exemplo, que a gente libera, né, quando, por exemplo, a gente precisa estar atento a algo, né? Está muito ligado, por exemplo, a episódios de luta e fuga. Tanto, por exemplo, um predador como uma presa, por exemplo, tem que ficar atento. Naquele momento, por exemplo, né, do Animal Planet, né, de um caçador correndo atrás de uma presa, tanto o predador como a presa estão liberando, por exemplo, uma alta concentração de noradrenalina. Essa noradrenalina ela te dá mais disposição, faz você ficar um pouco mais atento, né? O seu cérebro mais ligado também. Mas existem, por exemplo, outros neurotransmissores que, ao contrário, eles tendem a fazer com que, por exemplo, o sistema nervoso caia um estado um pouco mais de relaxamento, né? Por exemplo, a acetilcolina.
A acetilcolina, por exemplo, ela também age de diversas maneiras. Por exemplo, na musculatura, ela pode promover, né, uma contração muscular. No cérebro, ela pode fazer com que a gente tenha sensações de relaxamento, certo? Dentre outros fatores aí. Certinho? Então, tá bom. Mas acabou, professor. Quer dizer que o neurotransmissor que foi liberado aqui na fenda sináptica, ele vai ficar aqui para sempre na fenda sináptica? Não. O que vai acontecer? O alvo do neurotransmissor é o receptor do dendrito. Então, vai ter que ter essa conexão entre o neurotransmissor e o receptor. O neurotransmissor liberado pelo axônio, pela terminação axônica, ele se conecta aos receptores da terminação dendrítica. Chegando lá, havendo essa conexão, haverá a formação de outro impulso nervoso, na verdade, de outros impulsos nervosos. E é dessa maneira, por exemplo, né, que o impulso nervoso consegue, por exemplo, se propagar entre os neurônios, mesmo não havendo contato físico entre o axônio e o dendrito. Certo ou não, galerinha? Já sei. Você é aquele vestibulando que gosta da coisa bem detalhada, não é isso? Então tá bom, vamos lá, vamos detalhar os componentes da sinapse nervosa. Então vamos lá, quer dizer que tem o axônio, tem a terminação do axônio, e a gente já conhece, por exemplo, aquelas vesículas com neurotransmissores, não é isso? Mas tem outros componentes. Nós temos, por exemplo, os canais de cálcio. Esses canais de cálcio são grupos de proteínas e membrana, são canais de membrana. Na verdade, são canais proteicos e membrana. A função desses canais de cálcio é permitir a entrada de cálcio no interior do neurônio para que haja propagação do impulso nervoso. Nós temos também proteínas recuperadoras. Recuperadoras do quê? Recuperadoras de neurotransmissores, né? Alguns desses neurotransmissores liberados na fenda sináptica, eles são recaptados pelo axônio, por meio dessas proteínas recuperadoras. Nós temos também enzimas degradadoras de neurotransmissores. Essas enzimas, elas ficam na face externa da membrana plasmática, da terminação axônica, e a função dessas enzimas degradadoras, como o nome está dizendo, é destruir o excesso de neurotransmissor que se acumula na fenda sináptica. Lá na terminação dendrítica tem um outro componente super importante que já conhecemos, que são os receptores de neurotransmissores liberados pela terminação axônica. Certo ou não? Pois é, em 8 cenas, agora a gente vai ver, por exemplo, os detalhes de como é que funcionam todos esses componentes aí da sinapse nervosa. Então você está vendo que cena 1, já estamos na cena 1, né? A chegada do impulso nervoso no axônio, não é? Então tá bom. Chegou o impulso nervoso, ou está chegando o impulso nervoso na terminação axônica, o que vai acontecer? Isso vai estimular a abertura dos canais de cálcio. Os canais de cálcio eles abrem, já estamos na cena 2, e aí o cálcio começa a entrar no neurônio. Quando esse cálcio ele entra no neurônio, né, ele facilita o deslocamento das vesículas de neurotransmissores até o final da fenda sináptica, até o final do neurônio pré-sináptico em direção à fenda sináptica. Resultado, o que vai acontecer? Né? Isso que a gente está vendo na gravura. O cálcio facilita a fusão, né, da vesícula de neurotransmissor com a membrana, né, do neurônio, da terminação do neurônio pré-sináptico, e haverá com a fusão, né, da vesícula na membrana plasmática, a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, certo? Então tá bom. Como mostra, por exemplo, essa gifzinha animada aqui ao lado, né? Então você vê, por exemplo, que estão os canais de cálcio, eles abriram, essa daqui é a terminação axônica, né? Cálcio penetrou, as vesículas com neurotransmissores, então, elas se aproximam, né, da membrana plasmática, né, da terminação axônica, até que chega uma hora que a vesícula se funde, né, à membrana plasmática da terminação axônica, culminando com a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, não é? Então, tá bom. Bom,
Aí, o que vai acontecer? Esses neurotransmissores, eles vão se ligar aos seus receptores específicos do dendrito do neurônio pós-sináptico, não é isso? E aí você lembra o que acontece quando o neurotransmissor se liga ao seu receptor lá no dendrito? Como está mostrando, por exemplo, essa gravurinha aqui, não é? Você está vendo aqui, por exemplo, nessa outra gifzinha, os neurotransmissores, que são essas bolinhas amarelas, se ligando aos seus receptores lá no dendrito do neurônio pós-sináptico, que são essas estruturas mostrando aqui em vermelho. Lembra disso? Né? Então, tá bom. Bom, chegando lá, havendo, por exemplo, né, essa conexão entre o neurotransmissor e o receptor, há a formação de novos impulsos nervosos no neurônio pós-sináptico. Agora, a grande pergunta é a seguinte: tudo bem, teve a formação, por exemplo, de impulso nervoso no neurônio pós-sináptico, mas esses neurotransmissores vão ficar acumulados para sempre aí na fenda sináptica? E esses neurotransmissores vão ficar colados para sempre nos receptores dos dendritos? E a resposta é não, não, não. Não por quê? Porque parte desses neurotransmissores que estavam acumulados aí na fenda sináptica, eles vão ser recapturados pela terminação axônica do neurônio pré-sináptico. Lembra que eu te falei, por exemplo, que essas proteínas que ficam aqui na membrana são proteínas que reciclam neurotransmissores? E é isso que vai acontecer, né? Essas proteínas aqui, elas vão recaptar o excesso de neurotransmissor que está na fenda, e esses neurotransmissores, eles são devolvidos ao axônio, e lá eles são reciclados, e lá eles podem até, por exemplo, fazer parte da composição, por exemplo, das novas vesículas que vão ser produzidas no neurotransmissor, nos neurônios pré-sinápticos, certo ou não? Então, tá bom. Por outro lado, né, nem todos os neurotransmissores eles são recaptados. Uma parte, né, considerável desses neurotransmissores é degradada na fenda sináptica por conta dessas enzimas ancoradas, como a gente está vendo aqui, na membrana plasmática da terminação axônica. Então, essas enzimas destroem o excedente, o excesso desses neurotransmissores na fenda sináptica. E é isso, nós vimos aqui, por exemplo, os componentes detalhados da sinapse nervosa e como todo o processo ocorre nessa região específica entre dois ou mais neurônios. Certo ou não? Mas vestibular, vamos fazer um exercício que aborda o assunto aí, um exercício de um vestibular muito tradicional, segunda fase da FUVEST. Olha só, por exemplo, o que está mostrando aí para gente aí o examinador, né? 2 neurônios, tá vendo? Ó, né? Como está mostrando aqui a gravurinha, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui 2 neurônios. Ó, uma sinapse aqui, ó, tá vendo? Tá? A questão é, quem daí é o neurônio pré-sináptico? E quem daí nessa gravura é o neurônio pós-sináptico? Olha bem o desenho, né? Se você reparou bem, vamos lá, ó, aqui ó, é o corpo celular do neurônio número 2. Se essa bolinha aqui, né, que é o corpo celular do neurônio número 2, então essa região aqui do laser é o dendrito do neurônio 2. Dendrito do neurônio 2, corpo celular do neurônio 2, axônio do neurônio 2. Acabou o neurônio 2, vem a sinapse, começa o neurônio 1. Neurônio 1, dendrito do neurônio 1, corpo celular do neurônio 1, axônio do neurônio 1. Então a pergunta é, quem é que está enviando mensagem para quem? É o 1 que está mandando impulso nervoso para o 2, ou é o 2 para o 1? Lembrando sempre daquela lei, o impulso nervoso ele tem que percorrer o sentido dendrito, corpo celular, axônio. E aí, sacou? Olha só o que diz o enunciado. O esquema representa 2 neurônios contíguos, 1 e 2, no corpo de um animal, e sua posição em relação a 2 estruturas corporais identificadas como X e Y. Item A. Tomando-se as estruturas X e Y como referência
Em que sentido se propagam os impulsos nervosos pelos neurônios 1 e 2? Bem-aventurados aqueles que conseguiram enxergar que é o neurônio 2 que está enviando impulso nervoso para o neurônio 1. Então, tomando-se como base as estruturas X e Y, o impulso nervoso ele está se propagando de Y para X. Então, o impulso nervoso se formou no neurônio 2, passou pelo corpo celular do 2, axônio do 2, liberação de neurotransmissores na fenda, estimulou o dendrito do neurônio 1, corpo celular do 1, axônio do 1. Então, sem muitas delongas, a gente pode falar que o sentido foi de Y para X, não é? Olha o que diz o item B. Considerando-se, que na sinapse mostrada não há contato físico entre os neurônios, então o que permite a passagem de impulso nervoso entre eles? A presença daqueles neurotransmissores na fenda sináptica, não é? Então também, sem muitas delongas, como é que a gente poderia responder essa pergunta? A liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, né? São elas que permitem a presença, a liberação desses neurotransmissores, que permite a passagem do impulso nervoso entre eles, mesmo eles não estando em contato físico. Perfeito? E aí vem o item C, explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse. Aí tem que explicar tudo direitinho, né? Então, basicamente, aí uma sugestão de resposta que nós daríamos é essa, né? Então, os neurotransmissores liberados pelas terminações axônicas do neurônio pré-sináptico, que é o 2, se conectam aos receptores das terminações do neurônio pós-sináptico, que é o 1, promovendo a geração de novos impulsos nervosos. Certo ou não, meu caro vestibulando, lutador futuro do nosso Brasil? Um grande beijo para vocês, bons estudos e não esqueçam de vez em quando de estudar biologia na nossa página planetabio.com ou planetabio.com.br. Grande beijo!